E se? Quantas vezes você já começou uma frase com essas duas palavras e sentiu o peso de tudo o que não fez? Quantas vezes esse pequeno exercício mental serviu não para abrir possibilidades, mas para trancar você ainda mais dentro da jaula que você mesmo construiu? E se não é apenas uma pergunta? É uma confissão disfarçada. É o modo como a mente tenta negociar com a realidade sem assumir responsabilidade por ela. É a forma mais elegante de mentir para si mesmo enquanto se convence de que está sendo honesto. Existe uma diferença brutal entre imaginar e decidir. Imaginar é confortável. Decidir dói. O e se vive nesse espaço intermediário, nessa zona de conforto cognitivo, onde se pode experimentar a ilusão de coragem sem correr risco algum. É como ensaiar um discurso que nunca será pronunciado, treinar para uma luta que nunca acontecerá, preparar-se para uma vida que não se tem coragem de viver. E o pior, a consciência disso sempre houve. Mas a pergunta continua sendo repetida porque oferece algo irresistível. A sensação de que o controle ainda existe, de que a escolha ainda está em aberto, de que o tempo não passou. Só que passou. E cada e se é uma lápide invisível sobre uma decisão que não foi tomada. A mente humana desenvolveu ao longo de milênios uma capacidade extraordinária de simular cenários. Essa habilidade, que nos permitiu sobreviver como espécie, que nos fez antecipar perigos e planejar estratégias, se transformou em algo muito mais sombrio na vida moderna. Uma prisão voluntária. Porque quando não há mais tigres para fugir, nem invernos rigorosos para prever, essa mesma capacidade se volta contra nós. Ela cria mundos inteiros que nunca existirão. Ela constrói versões alternativas de nós mesmos, mais corajosas, mais realizadas, mais autênticas, e as coloca lado a lado com quem realmente somos. E a comparação é sempre devastadora. O problema não está na capacidade de imaginar. O problema está no uso que se faz dela. Quando a imaginação serve para explorar possibilidades reais, ela é libertadora. Mas quando serve apenas para evitar o confronto com o presente, ela se torna uma forma sofisticada de autossabotagem. O e se, nesse contexto, não é curiosidade. É procrastinação existencial. É a maneira como a psique adia indefinidamente o momento de assumir responsabilidade pela própria trajetória. É o truque mental que permite sentir que se está fazendo algo. Afinal, está se pensando, refletindo, ponderando, quando na verdade não se está fazendo absolutamente nada. Observe como funciona o mecanismo. Alguém quer mudar de carreira, mas tem medo. Em vez de investigar esse medo, em vez de enfrentá-lo ou ao menos nomeá-lo com honestidade, a pessoa começa a formular perguntas hipotéticas. E se eu não conseguir? E se for tarde demais? E se eu me arrepender? Cada pergunta parece razoável isoladamente. Mas juntas, elas formam uma barreira intransponível. Porque não são perguntas genuínas. São objeções disfarçadas. São formas de dizer não, sem assumir a responsabilidade de estar dizendo não. É mais fácil culpar a incerteza do futuro do que admitir a covardia do presente. E há algo ainda mais cruel nesse processo. Ele se alimenta da própria inação. Quanto mais tempo passa sem que uma decisão seja tomada, mais o e se fortalece. Porque agora há um novo elemento na equação. O tempo perdido. E se eu tivesse começado antes? Essa pergunta não busca resposta. Ela busca punição. É a forma como a mente se castiga por sua própria paralisia, criando um ciclo vicioso onde o arrependimento pela inação gera mais inação, que gera mais arrependimento, indefinidamente. A verdade incômoda é que o e se raramente é sobre o futuro. É sobre o presente que não se quer viver. É sobre a recusa em aceitar que viver exige escolher, e que escolher exige renunciar. Toda decisão carrega em si uma pequena morte, a morte de todas as outras possibilidades. E há quem prefira manter todas as possibilidades vivas na imaginação, a ter que enterrar qualquer uma delas na realidade. Preferem habitar o limbo do potencial, a arriscar a concretude do real. Porque no potencial, tudo ainda é possível. No real, apenas uma coisa é. Já reparou como o e se
Sempre olha para trás ou para um futuro hipotético, mas nunca para o agora. Ele nunca pergunta: e se eu agir agora? Não. Ele prefere: e se eu tivesse agido antes? Ou: e se um dia eu tiver coragem? É uma ferramenta de fuga temporal. Usa-se o passado para justificar a inércia do presente e o futuro para adiar a ação indefinidamente. É genial, na verdade. Uma estratégia psicológica perfeita para quem quer sentir que está refletindo quando, na realidade, está apenas procrastinando a própria existência. Não é filosofia. É anestesia. E há consciência disso porque, no fundo, quando essas perguntas são formuladas, não se busca respostas. Busca-se absolvição. Essa distorção temporal não é acidental, é estrutural. A mente humana tem uma relação complexa com o tempo presente. O agora é desconfortável porque exige presença total. Exige que se esteja inteiro, vulnerável, exposto ao que é, não ao que foi ou ao que poderia ser. O passado, por outro lado, é seguro. Já aconteceu. Não há mais nada a fazer. Pode-se revisitá-lo infinitamente, reescrevê-lo mentalmente, lamentar suas escolhas, sem precisar fazer escolhas novas. E o futuro? O futuro é ainda mais sedutor. Ele é pura potência. Nele, tudo ainda pode acontecer. Nele, ainda se é capaz de tudo. Nele, a versão ideal de si mesmo ainda está intacta, esperando apenas o momento certo para emergir. Mas o momento certo nunca chega. Porque o momento certo é uma ficção. É a desculpa que a psique inventa para não ter que lidar com o momento real. E o momento real é sempre imperfeito, sempre incompleto, sempre assustador. Então, se constrói essa narrativa. Agora não é a hora. Mas um dia será. E enquanto esse dia não chega, o "e se" preenche o vazio. Ele dá a sensação de movimento sem exigir deslocamento. Dá a ilusão de profundidade sem exigir mergulho. É o substituto perfeito da ação para quem não quer agir. Observe as conversas cotidianas. Quantas vezes alguém diz: eu deveria ter feito aquilo? Ou, um dia eu vou fazer isso. Quantas vezes essas frases são ditas com convicção, como se fossem planos reais, quando na verdade são apenas rituais verbais de auto-engano? Porque dizer "eu deveria" ou "eu vou" cria a impressão de intenção. E intenção para muitos é suficiente. Não precisa virar ação. Basta existir como pensamento, basta ser verbalizada. E pronto. A consciência está tranquila. Afinal, houve reconhecimento do problema. Houve manifestação de desejo de mudança. O que mais se pode pedir? Pode-se pedir honestidade. Pode-se pedir que se admita que essas frases não são promessas, são despedidas. São formas de encerrar uma possibilidade sem assumir que se está encerrando. São o modo como se enterra um sonho enquanto se finge que ele ainda está vivo. Porque admitir que não se vai fazer algo exige encarar uma verdade dolorosa. Que talvez nunca se quis realmente fazer. Que talvez o desejo fosse apenas estético. Que talvez a ideia de ser alguém que faz aquilo fosse mais atraente do que realmente fazer. E aqui mora o verdadeiro desconforto. O "e se" revela não apenas o que não foi feito, mas o que nunca se pretendeu fazer de verdade. Ele expõe a distância entre a autoimagem e a realidade. Entre quem se gosta de pensar que se é e quem realmente se é. Porque é fácil se imaginar corajoso. Difícil é ser corajoso. É fácil se imaginar disciplinado, criativo, determinado. Difícil é acordar todos os dias e encarnar essas qualidades. Então se vive nesse espaço intermediário, nesse limbo psicológico onde a identidade ideal permanece intocada porque nunca foi testada. E o "e se" é o guardião desse limbo. Ele garante que nada saia do campo das ideias. Que nada seja contaminado pela imperfeição do real. Que a fantasia permaneça pura, segura, eternamente possível. E eternamente irrealizada. Mas vamos ser honestos por um instante. E isso vai doer. O "e se" não é sobre dúvida. É sobre covardia. É sobre o medo de errar sendo maior que o desejo de acertar. É sobre preferir a segurança do arrependimento à incerteza da tentativa. Porque o arrependimento, por mais doloroso que seja, é seguro. Ele não exige nada. Já a tentativa exige tudo.
Exige exposição, falha, julgamento, a descoberta de que talvez não se seja tão especial quanto se imaginou. E isso é insuportável. Então se escolhe o "e se" como escudo, como o álibi moral, como prova de que se pensou na possibilidade, mesmo que nunca tenha havido intenção real de persegui-la. Há uma cumplicidade silenciosa nesse jogo. Uma negociação interna onde se troca a possibilidade de vitória pela garantia de não ser humilhado. Porque a derrota pública é intolerável. Melhor nunca tentar do que tentar e confirmar as próprias limitações. Melhor manter a ilusão de capacidade intacta do que testá-la e descobrir que ela era menor do que se supunha. O "e se" protege o ego dessa confrontação. Ele permite que se continue acreditando na própria grandeza potencial, sem jamais precisar comprová-la. É a estratégia perfeita para quem quer se sentir capaz, sem precisar ser capaz. E não se trata apenas de grandes decisões. Não são só as mudanças radicais de vida que ficam presas nesse ciclo. São as pequenas coisas também. O telefonema que não se faz. A conversa difícil que se adia. O pedido de desculpas que nunca sai. O elogio que fica preso na garganta. Cada uma dessas não-ações é justificada por um "e se" minúsculo, quase imperceptível. E se a pessoa reagir mal? E se eu parecer fraco? E se isso mudar tudo? E assim, dia após dia, a vida vai sendo construída não pelo que se faz, mas pelo que se evita fazer. Vai sendo moldada não pelas escolhas, mas pelas recusas. E no final, o que resta é uma existência inteira edificada sobre ausências. O mais perturbador é que há uma espécie de orgulho nessa postura, uma sensação de superioridade moral. Porque quem não age pode sempre se considerar acima daqueles que agem e falham. Pode olhar para os outros e pensar: eu não cometeria esse erro. Claro que não. Porque para cometer erros é preciso fazer algo. E fazer algo exige coragem que não se tem. Mas é mais confortável acreditar que a inação é sabedoria do que admitir que é apenas medo travestido de prudência. É mais fácil se ver como alguém criterioso, ponderado, estratégico, do que como alguém paralisado pelo terror de não ser suficiente. Existe também uma violência sutil nesse comportamento. Uma violência contra si mesmo. Porque cada "e se" não respondido, cada ação não tomada, cada risco não corrido, é uma pequena traição. É a recusa de honrar a própria vida. É dizer para si mesmo, repetidamente, que não se vale o risco. Que a segurança é mais importante que a autenticidade. Que é melhor viver uma vida pequena e controlada do que uma vida grande e incerta. E talvez seja. Talvez realmente seja mais confortável. Mas conforto não é sinônimo de sentido. E uma vida inteira passada evitando o desconforto é uma vida passada evitando viver. O que raramente se admite é que o "e se" não protege de nada. Ele apenas adia a dor. Porque a dor de não ter tentado é tão real quanto a dor de ter falhado. Talvez até pior. Porque a falha ao menos oferece aprendizado. Oferece experiência. Oferece a dignidade de ter tentado. A não tentativa oferece apenas o vazio. E o vazio não ensina nada. Ele apenas corrói. Lentamente. Silenciosamente. Até que um dia se olha para trás e percebe que a vida toda foi uma longa série de "e se" nunca respondidos. E então resta apenas mais um. E se eu tivesse tido coragem? E aqui está o verdadeiro terror. O "e se" multiplica. Cada decisão não tomada gera 10 novas perguntas hipotéticas. Cada ação adiada se transforma em uma constelação de futuros imaginários que nunca existirão. Começa-se a viver não uma vida, mas 1000 vidas paralelas na cabeça. Todas elas melhores, mais corajosas, mais autênticas do que a que realmente se está vivendo. E quanto mais se alimenta essas fantasias, mais a vida real se torna insuportável. Porque a vida real exige presença, exige decisão, exige aceitar que escolher um caminho significa renunciar a todos os outros. E não se quer renunciar. Quer-se tudo. Ou pelo menos, quer-se a ilusão de que tudo ainda é possível. Essa proliferação de realidades alternativas não é inocente. Ela tem um custo psíquico altíssimo. Porque a mente não foi feita para habitar múltiplas versões de si mesma simultaneamente. Ela foi feita para viver uma vida de cada vez. Mas quando se recusa a escolher,
Quando se mantém todas as portas abertas indefinidamente, a consciência se fragmenta. Passa-se a existir em vários lugares ao mesmo tempo, e em nenhum deles completamente. Há a versão que deveria ter aceitado aquela oportunidade. A versão que deveria ter terminado aquele relacionamento. A versão que deveria ter mudado de cidade. A versão que deveria ter arriscado tudo. E todas essas versões fantasmas coexistem com a versão real, que é sempre a mais apagada, a mais insatisfeita, a mais incompleta. O problema é que essas vidas imaginárias são sempre editadas, sempre idealizadas. Nelas, só existem os benefícios das escolhas, nunca as consequências. Nelas, o risco sempre compensa. O salto sempre vale a pena. A coragem sempre é recompensada. Porque são narrativas controladas. São histórias onde se é simultaneamente autor e protagonista. E autores sempre favorecem seus protagonistas. Então se cria uma competição impossível. A vida real, com toda a sua imperfeição e imprevisibilidade, contra versões ficcionais de si mesmo que nunca erram, nunca duvidam, nunca enfrentam os custos reais de suas escolhas, e quanto mais tempo se passa nesse estado, mais difícil fica sair dele, porque agora há um investimento emocional nessas vidas paralelas. Elas se tornaram parte da identidade. Tornaram-se refúgios psicológicos para onde se foge quando a realidade decepciona. Pelo menos na minha cabeça eu sou corajoso. Pelo menos na minha imaginação, eu sou livre. Pelo menos nos meus pensamentos, eu sou quem eu queria ser. E isso basta. Ou melhor, convence-se de que basta. Porque a alternativa, admitir que essas versões nunca existirão, que elas são apenas fantasmas, que a única vida real é esta, a que está sendo vivida agora, com todas as suas limitações, é devastadora demais para encarar. Há também uma espécie de vício nisso. Um prazer mórbido em revisitar essas bifurcações, esses pontos de virada que nunca foram virados. É como cutucar uma ferida. Dói, mas há algo estranhamente satisfatório na dor, porque ela confirma que ainda se sente algo. Que ainda há arrependimento, o que significa que ainda há desejo. Que ainda se importa com o que poderia ter sido. E importar-se, mesmo que seja com fantasmas, parece melhor do que não importar-se com nada. Mas o que realmente acontece é que cada e se não resolvido se torna um peso. Um fardo invisível que se carrega para todo lugar. E esses pesos se acumulam, somam-se, multiplicam-se. Até que um dia se está carregando não apenas a vida que se vive, mas todas as vidas que não se viveu. E esse peso é esmagador, porque não há como largar essas vidas imaginárias sem admitir que elas nunca foram reais. Sem aceitar que foram apenas formas de adiar o luto pelas escolhas não feitas. E ninguém quer fazer esse luto. Então se continua carregando. Continua imaginando. Continua perguntando. Então aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O "e se" não é uma pergunta, é uma sentença. É o modo como se condena a viver na margem da própria vida, sempre observando, sempre calculando, sempre esperando o momento perfeito que nunca chega. Porque o momento perfeito não existe. Nunca existiu. O que existe é agora. E agora exige uma resposta que não se está disposto a dar. Então se continua perguntando. Continua imaginando. Continua se convencendo de que se está sendo prudente, estratégico, racional. Mas a verdade é que há apenas medo. E o "e se" é a linguagem desse medo. É a forma como ele se disfarça de sabedoria quando, na realidade, é apenas paralisia. O que torna tudo isso ainda mais trágico é que há um momento, sempre há, em que a janela se fecha. Não de forma dramática, não com um estrondo, mas silenciosamente, imperceptivelmente. Um dia se acorda e percebe que aquela oportunidade não existe mais, que aquela pessoa seguiu em frente, que aquele caminho já não está disponível. E então o "e se" muda de natureza. Deixa de ser especulação e se torna lamento. Deixa de ser possibilidade e se torna epitáfio. E se eu tivesse, não é mais uma pergunta sobre o futuro. É uma confissão sobre o passado. É o reconhecimento tardio de que a vida aconteceu enquanto se estava ocupado planejando como vivê-la. E o mais cruel é que não há como voltar. Não há como recuperar o tempo perdido em hesitação.
Não há como ressuscitar as versões de si mesmo que morreram por inanição, por falta de coragem, por excesso de cautela. Elas simplesmente deixam de existir. E o que fica no lugar delas é um vazio. Um espaço oco onde deveria haver experiência, memória, vida vivida. E esse vazio não pode ser preenchido retroativamente. Não adianta, anos depois, finalmente tomar a decisão que deveria ter sido tomada antes. Porque o contexto mudou. As pessoas mudaram. Quem se é agora não é mais quem se era então. E a ação que teria feito sentido naquele momento já não faz mais. Mas talvez o aspecto mais doloroso de tudo isso seja a consciência. Porque não se trata de ignorância. Não se trata de não saber. No fundo, sempre se soube. Sempre houve a percepção clara de que o "e se" era uma armadilha. De que a hesitação era destrutiva. De que a vida estava passando enquanto se permanecia imóvel. Mas saber não foi suficiente. Porque saber e agir são coisas completamente diferentes. E é possível passar uma vida inteira sabendo exatamente o que deveria ser feito, e ainda assim não fazer. É possível ter clareza total sobre a própria covardia, e ainda assim continuar covarde. Porque o conhecimento, por si só, não gera transformação. Ele apenas torna a paralisia mais consciente, mais dolorosa, mais indesculpável. E talvez seja isso que o "e se" realmente revela no final. Não a incerteza sobre o mundo, mas a certeza sobre si mesmo. A certeza de que se escolheu a segurança em vez da vida. De que se preferiu a proteção do conhecido ao risco do desconhecido. De que se valorizou mais a preservação da autoimagem do que a construção de uma existência real. E essa certeza é insuportável. Então se continua perguntando. Não porque se espera a resposta, mas porque a pergunta é tudo o que resta. É o último vestígio de uma possibilidade que nunca foi perseguida. É a prova de que pelo menos uma vez se considerou ser corajoso, mesmo que nunca se tenha sido. Se esse texto incomodou, se ele tocou em algo que você preferia deixar quieto, então ele cumpriu seu papel. Inscreva-se no canal, ative as notificações e considere se tornar membro do clube. Porque esse tipo de conversa não termina aqui. Ela apenas começa. E eu quero saber, qual foi o último "e se" que você usou para justificar sua inércia? Deixe nos comentários, não para se expor, mas para se reconhecer.